Olá, bem-vindo ao Angop. Hoje estamos no Memorial Dr. António Agostinho Neto, de onde vamos falar sobre o funcionamento deste espaço. Vamos falar igualmente da vida e obra de Agostinho Neto. Venha connosco e acompanhe todo o processo. Fui eu quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Na nova marginal de Luanda, entre a língua de terra denominada Chicala e a majestosa Casa das Leis, o Parlamento angolano, ergue-se o imponente memorial Agostinho Neto. Quem renunciou? O Dr. António Agostinho Neto, bem lá no começar da nossa república, tinha a intenção de poder começar aqui uma nova Angola. Portanto, uma Angola independente, começar aqui deste lado. Portanto, foi então também escolhido este lado para ser feito então um memorial do Dr. António Agostinho Neto. Portanto, era aqui onde iria começar todo o governo da República Popular de Angola, como era chamado naquela altura. Um monumento lendário dedicado ao primeiro presidente da República Popular de Angola, cujo lançamento da primeira pedra ocorreu em setembro de 1982, 3 anos depois da sua morte. A exuberante obra arquitetónica viria a ser inaugurada 30 anos depois, ou seja, a 17 de setembro de 2012, pelo seu sucessor na chefia do Estado, o então presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. O projeto foi reformulado de mausoléu para memorial e as obras tiveram início aproximadamente em 2005. Portanto, aí tiveram o reinício das obras e as obras conheceram a sua conclusão em 2011 e veio a ser inaugurada também pelo ex-presidente da República, engenheiro José Eduardo dos Santos, a 17 de setembro de 2012. Esta foi a maior homenagem que o Estado decidiu prestar a António Agostinho Neto, falecido por doença a 10 de setembro de 1979, em Moscovo. Ocupando uma área de 18 hectares, o memorial possui um bloco central que comporta o sarcófago, onde reposam os restos mortais de Agostinho Neto, um museu, galeria de exposições, salas multiuso, administração, biblioteca, videoteca, biblioteca multimídia, centro de documentação, uma tribuna com 2.000 lugares e um parque para 300 viaturas. A estrutura arquitetónica, que representa o tributo de todos os angolanos, comporta ainda 2 grandes naves, com mais de 60 metros de extensão cada, e no seu centro uma torre com cerca de 120 metros de altura. No intuito de perpetuar os feitos do primeiro presidente de Angola, o memorial tem toda a bibliografia de Agostinho Neto, documentos, incluindo textos e cartas e material fotográfico em formato digital, que podem ser consultados por visitantes e conhecerem mais sobre o percurso histórico do homem que proclamou, a 11 de novembro de 1975, a independência de Angola. Temos aqui algumas fotografias do Dr. António Agostinho Neto, enquanto presidente do MPLA e nacionalista também, e mesmo algumas fotografias enquanto presidente da República de Angola. É a cronologia de Agostinho Neto de 1922 a 1979. Para administrar tão portentoso monumento estão 41 funcionários que contam com o apoio de alguns parceiros, colaboradores e 7 guias disponíveis para elucidarem os cidadãos que ocorrem ao recinto, que faz jus ao simbolismo histórico de um dos principais precursores da luta de libertação no continente africano. Nós estamos preparados para recebermos todos os visitantes. Temos às vezes algumas dificuldades com algumas figuras de algumas fotografias que aparecem, porque nós somos jovens e nós não conhecemos as pessoas, temos de consultar as pessoas que viveram o tempo do Dr. António Agostinho Neto, que conheçam as pessoas, e às vezes temos essa dificuldade porque essas figuras às vezes também não estão disponíveis, outras já faleceram, outras ainda vivem, mas podem não estar disponíveis, então temos tido uma certa dificuldade com isso. Aproveitando todo esse simbolismo, o memorial tem sido utilizado para albergar as cerimónias de investidura dos presidentes da República, tal como aconteceu
com José Eduardo dos Santos em 2012 e João Lourenço em 2017. As portas estão abertas para todos, mas são os estudantes que mais se deslocam ao recinto para se inteirarem da vida e obra de Agostinho Neto, inclusive para trabalhos de fim de curso. Para os estudantes das mais distintas escolas do país, aqueles que quiserem organizar um grupo de estudo, que não tem espaço para reflexão, para debates, para conversas amigáveis, conversas de criativas, nós temos espaços e não se paga absolutamente nada. Nós temos a biblioteca. Para além da biblioteca, temos outros espaços onde as pessoas podem vir e terem aquele como espaço de lazer e entretenimento. Portanto, nós temos espaços e nada de reclamações, sobretudo dos artistas, quando dizem que não tem espaço para expor, não tem espaço para apresentarem as suas ideias, não tem espaço para a diversão, não tem espaço para a criatividade. O Memorial tem todos esses espaços, por isso artistas, intelectuais, estudantes, pesquisadores, temos esse espaço para acolhermos. Antes da pandemia da Covid-19, o Memorial recebia em média diária 150 a 200 pessoas. No mês de setembro, consagrado ao primeiro presidente de Angola, o número ascendia a 300. Anualmente, 27 mil pessoas visitam as diferentes áreas deste emblemático edifício. Apesar do número de visitantes, o seu Conselho de Administração trabalha para a internacionalização do Memorial mediante a atração de turistas. O que nós pretendemos é que, de facto, o nosso raio de ação atinja o território nacional e internacional. Aliás, porque o Memorial é um símbolo nacional e internacional. A figura de Neto. Neto é angolano e internacional, é universal. E então, dali que propomos atingir o nosso raio de ação nesse nível, com ações concretas. Nessa altura, para além da grande preocupação de recuperação do acervo de Neto encontrado em diversas localidades do mundo, particularmente em Lisboa, no Centro de Documentação, nós pretendemos criar parcerias para que o Memorial fique naquele centro, no roteiro internacional de casas culturais, de casas históricas, de museus, de referência. Esse é um dos nossos grandes objetivos. Os poemas e principais discursos de Agostinho Neto foram gravados nas paredes do Memorial, mas o centro crucial das visitas tem sido o sarcófago, lugar que acolhe o corpo embalsamado de António Agostinho Neto, nas lides culturais como Quilamba, o poeta maior. O sarcófago é um espaço de luto, um espaço de reflexão, um espaço de respeito e, como podemos ver pelas imagens, é um espaço que é muito atrativo dentro do Memorial e o acesso tem acesso livre aos visitantes. Alguns visitantes têm curiosidade de saber se o corpo continua no sarcófago ou não. E, na verdade, o povo angolano deve saber que o corpo continua aí, não é? Então, nós continua a repousar aqui no Memorial, tanto aí no sarcófago, e o seu corpo, portanto, não foi enterrado, repousa aqui mesmo. O poeta maior, que na época do clamor revolucionário projetara o seu regresso à pátria libertado. Fui eu quem renunciou à vida, podes continuar a ocupar o meu lugar. Havemos de voltar. A bela pátria angolana, nossa terra, nossa mãe, havemos de voltar. Havemos de voltar. A Angola libertada. A Angola independente, havemos de voltar.
É com este poema de Neto que nós colocamos um ponto final a esta reportagem. Na verdade, foi sobre o memorial do Dr. António Agostinho Neto que estivemos hoje a falar-vos. Fiquem bem e até a próxima edição. Para mim nada quero, para mim nada quero, nem riquezas, nem pobrezas, nem alegrias, nem tristezas.